Imagina só, uma filosofia com mais de 2.000 anos, mas que parece, sabe, parece que foi feita sob medida para a ansiedade do nosso mundo de hoje. É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar no estoicismo. Olha, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz de vez em quando, né? Aquela sensação de estar sempre sobrecarregado, reagindo a cada notificação que apita, a cada opinião na internet, a cada coisa inesperada que acontece. A pergunta é: onde é que a gente encontra um porto seguro no meio dessa confusão toda? E a resposta, quem sabe, pode estar justamente aqui. Tenta pensar no estoicismo não como, sei lá, um texto antigo, empoeirado, guardado numa biblioteca. Pensa nele mais como um software prático, sabe? Um verdadeiro sistema operacional para nossa mente, que foi projetado para ajudar a gente a navegar pela vida com mais calma, mais resiliência e, principalmente, com mais propósito. Ok, então vamos lá. Para a gente entender essa filosofia a fundo, a gente precisa voltar lá na origem dela. E a história começa, olha que ironia, com um desastre total. Esse cara aí é o Zenão de Sítio. Ele era um comerciante rico, tinha tudo. E aí, numa tempestade só, ele perdeu tudo. Absolutamente tudo. Chegou em Atenas arruinado, sem nada. E o que ele encontrou não foi desespero, não. Ele encontrou um livro sobre Sócrates. E essa descoberta nossa mudou a vida dele. Ele começou a ensinar ali mesmo, num lugar público, um pórtico todo pintado, a tal da Stoa Poikile, e foi por isso que os seguidores dele ficaram conhecidos como estoicos, os filósofos do pórtico. É uma filosofia que nasceu literalmente da perda. E a grande ideia que o Zenão começou a desenvolver olha, é de uma simplicidade que chega a ser genial, mas ao mesmo tempo é profundamente transformadora. Tudo se resume a uma única distinção, uma única separação fundamental. O filósofo estoico Epicteto, ele resumiu isso de um jeito perfeito. Praticamente toda a sabedoria estoica começa com essa frase que está na tela. É o ponto de partida para entender como usar essa filosofia no dia a dia. Então, essa ideia é o que eles chamam de dicotomia do controle. Pensa assim, de um lado está o nosso universo interior, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas atitudes. Isso sim a gente pode comandar, é o nosso reino. Agora, do outro lado tá, bom, todo o resto. O que os outros pensam da gente, nossa reputação, nossa saúde, se vai chover amanhã, o estoico simplesmente não gasta energia com o que está fora do controle dele. A paz, segundo eles, vem de focar toda a nossa força naquilo que está dentro. E essa analogia que nossa, é perfeita para entender isso. Pensa numa garrafa sendo apertada. Quando a vida aperta a gente, o que sai não é aleatório. O que sai é exatamente o que a gente cultivou lá dentro. Se a gente cultiva calma e razão, é isso que vai sair na hora da pressão. Agora, se a gente cultiva raiva e ansiedade, bom, são essas as reações que vão aparecer. E a maior prova do poder dessa ideia é que ela é totalmente universal. Ela funcionou, e funcionou muito bem, para pessoas que estavam nos extremos absolutos da sociedade romana. Sério, nos extremos mesmo. Vamos dar uma olhada nisso. De um lado, a gente tem o Epicteto, que nasceu escravo. No meio, Sêneca, um dos caras mais ricos e influentes de Roma. E na outra ponta, Marco Aurélio, o imperador. Literalmente o homem mais poderoso do mundo na época. 3 vidas que não podiam ser mais diferentes, certo? E todas elas guiadas exatamente pelos mesmos princípios. E essa frase é do diário pessoal do Marco Aurélio. Pensa só, o imperador de Roma lidando com guerras, epidemias, traições. E ele escrevia isso para ele mesmo, como um lembrete. Um lembrete de que o verdadeiro poder dele não estava nos exércitos, mas sim no controle da própria mente. Agora, vamos para o outro extremo completo. Epicteto. Ele nasceu escravo e ainda teve a perna quebrada pelo próprio mestre. Imagina, ele vivia com dor constante e sem absolutamente nenhuma liberdade externa. E mesmo assim, foi ele quem ensinou que a nossa mente pode sim permanecer livre. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode forçar alguém a pensar ou a julgar as coisas de um jeito que não queira. Essa é a tal fortaleza interior que ninguém consegue invadir. Então a pergunta que fica é: como é que se constrói essa fortaleza interior? Porque o estoicismo não é uma coisa que se lê uma vez num livro e pronto, entendeu tudo. Não, é uma disciplina ativa, é um treinamento diário. Então, aqui vão 3 exercícios práticos para fortalecer a mente. O primeiro é o que eles chamavam de visualizar a adversidade. É basicamente pensar no que pode dar errado no seu dia. Não para ficar pessimista, nada disso. É para estar preparado, para não ser pego de surpresa. O segundo é a revisão do dia. Chegou no final do dia, para um pouco e pensa: o que eu fiz bem hoje?
Onde eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? E o terceiro é o famoso memento mori, que significa lembre-se que você vai morrer. Parece meio pesado, né? Mas a ideia não é ser mórbido, é usar a consciência da morte para nos lembrar de viver o agora, de viver de verdade, porque tudo isso aqui é passageiro. Bom, agora a gente precisa tocar num ponto que é uma crítica bem comum e que é super importante. A ideia é, se a gente deve ser indiferente às coisas que não podemos controlar, isso não acaba nos tornando pessoas frias, apáticas? Essa é a questão central, né? O sofrimento de outra pessoa, tecnicamente, está fora do nosso controle. Então quer dizer que a gente deve simplesmente ignorar para manter a nossa paz interior? É isso mesmo? Acontece que o objetivo estoico nunca foi a apatia, que é a falta de sentimento. O objetivo é a equanimidade. O que é isso? É uma estabilidade mental que permite que a gente haja de forma justa e eficaz, mesmo nas situações mais difíceis. Os estoicos acreditavam sim que temos um dever de ajudar os outros. A crítica moderna, por outro lado, diz que a verdadeira ajuda só vem de uma conexão emocional, de sentir a dor do outro, e que essa busca por tranquilidade total poderia atrapalhar essa conexão. A resposta estoica para isso é bem direta. Uma emoção descontrolada não ajuda ninguém. A meta não é ser insensível, é sentir, claro, mas não ser dominado por esses sentimentos. A ideia é canalizar a compaixão em ações que realmente funcionam, ações racionais, em vez de só se afogar no sofrimento do outro, o que muitas vezes só nos paralisa. E isso tudo nos leva, sabe, ao coração do estoicismo. No fim das contas, não é uma filosofia de repressão, de ser frio, é uma filosofia de ação, de viver bem aqui e agora. A grande pergunta que ela deixa pra gente não é como evitar o sofrimento, é como usar o tempo que a gente tem para viver uma vida com virtude, com propósito, com coragem. Porque o maior medo não deveria ser o fim da vida, e sim chegar ao fim dela e perceber que nunca se começou a viver de verdade. Imagina só, uma filosofia com mais de 2000 anos, mas que parece, sabe, parece que foi feita sob medida para a ansiedade do nosso mundo de hoje. É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar no estoicismo. Olha, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz de vez em quando, né? Aquela sensação de estar sempre sobrecarregado, reagindo a cada notificação que apita, a cada opinião na internet, a cada coisa inesperada que acontece. A pergunta é, onde é que a gente encontra um porto seguro no meio dessa confusão toda? E a resposta, quem sabe, pode estar justamente aqui. Tenta pensar no estoicismo não como, sei lá, um texto antigo, empoeirado, guardado numa biblioteca. Pensa nele mais como um software prático, sabe? Um verdadeiro sistema operacional para nossa mente, que foi projetado para ajudar a gente a navegar pela vida com mais calma, mais resiliência e, principalmente, com mais propósito. Ok, então vamos lá. Para a gente entender essa filosofia a fundo, a gente precisa voltar lá na origem dela. E a história começa, olha que ironia, com um desastre total. Esse cara aí é o Zenão de Sítio. Ele era um comerciante rico, tinha tudo. E aí, numa tempestade só, ele perdeu tudo. Absolutamente tudo. Chegou em Atenas arruinado, sem nada. E o que ele encontrou não foi desespero, não. Ele encontrou um livro sobre Sócrates. E essa descoberta nossa mudou a vida dele. Ele começou a ensinar ali mesmo, num lugar público, um pórtico todo pintado, a tal da Stoa Poikile, e foi por isso que os seguidores dele ficaram conhecidos como estoicos, os filósofos do pórtico. É uma filosofia que nasceu literalmente da perda. E a grande ideia que o Zenão começou a desenvolver olha, é de uma simplicidade que chega a ser genial, mas ao mesmo tempo é profundamente transformadora. Tudo se resume a uma única distinção, uma única separação fundamental. O filósofo estoico Epicteto, ele resumiu isso de um jeito perfeito. Praticamente toda a sabedoria estoica começa com essa frase que está na tela. É o ponto de partida para entender como usar essa filosofia no dia a dia. Então, essa ideia é o que eles chamam de dicotomia do controle. Pensa assim, de um lado está o nosso universo interior, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas atitudes. Isso sim a gente pode comandar, é o nosso reino. Agora, do outro lado tá, todo o resto. O que os outros pensam da gente, nossa reputação, nossa saúde, se vai chover amanhã, o estoico simplesmente não gasta energia com o que está fora do controle dele. A paz, segundo eles, vem de focar toda a nossa força naquilo que está dentro. E essa analogia que é perfeita para entender isso. Pensa numa garrafa sendo apertada. Quando a vida aperta a gente, o que sai não é aleatório.
O que sai é exatamente o que a gente cultivou lá dentro. Se a gente cultiva calma e razão, é isso que vai sair na hora da pressão. Agora, se a gente cultiva raiva e ansiedade, bom, são essas as reações que vão aparecer. E a maior prova do poder dessa ideia é que ela é totalmente universal. Ela funcionou, e funcionou muito bem, para pessoas que estavam nos extremos absolutos da sociedade romana. Sério, nos extremos mesmo. Vamos dar uma olhada nisso. De um lado, a gente tem o Epicteto, que nasceu escravo. No meio, Sêneca, um dos caras mais ricos e influentes de Roma. E na outra ponta, Marco Aurélio, o imperador. Literalmente o homem mais poderoso do mundo na época. 3 vidas que não podiam ser mais diferentes, certo? E todas elas guiadas exatamente pelos mesmos princípios. E essa frase é do diário pessoal do Marco Aurélio. Pensa só, o imperador de Roma lidando com guerras, epidemias, traições. E ele escrevia isso para ele mesmo, como um lembrete. Um lembrete de que o verdadeiro poder dele não estava nos exércitos, mas sim no controle da própria mente. Agora, vamos para o outro extremo completo. Epicteto. Ele nasceu escravo e ainda teve a perna quebrada pelo próprio mestre. Imagina, ele vivia com dor constante e sem absolutamente nenhuma liberdade externa. E mesmo assim, foi ele quem ensinou que a nossa mente pode sim permanecer livre. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode forçar alguém a pensar ou a julgar as coisas de um jeito que não queira. Essa é a tal fortaleza interior que ninguém consegue invadir. Então a pergunta que fica é, como é que se constrói essa fortaleza interior? Porque o estoicismo não é uma coisa que se lê uma vez num livro e pronto, entendeu tudo. Não, é uma disciplina ativa, é um treinamento diário. Então, aqui vão 3 exercícios práticos para fortalecer a mente. O primeiro é o que eles chamavam de visualizar a adversidade. É basicamente pensar no que pode dar errado no seu dia. Não para ficar pessimista, nada disso. É para estar preparado, para não ser pego de surpresa. O segundo é a revisão do dia. Chegou no final do dia, para um pouco e pensa. O que eu fiz bem hoje? Onde eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? E o terceiro é o famoso memento mori, que significa lembre-se que você vai morrer. Parece meio pesado, né? Mas a ideia não é ser mórbido. É usar a consciência da morte para nos lembrar de viver o agora, de viver de verdade, porque tudo isso aqui é passageiro. Bom, agora a gente precisa tocar num ponto que é uma crítica bem comum e que é super importante. A ideia é, se a gente deve ser indiferente às coisas que não podemos controlar, isso não acaba nos tornando pessoas frias, apáticas? Essa é a questão central, né? O sofrimento de outra pessoa, tecnicamente, está fora do nosso controle. Então quer dizer que a gente deve simplesmente ignorar para manter a nossa paz interior? É isso mesmo? Acontece que o objetivo estoico nunca foi a apatia, que é a falta de sentimento. O objetivo é a equanimidade. O que é isso? É uma estabilidade mental que permite que a gente haja de forma justa e eficaz, mesmo nas situações mais difíceis. Os estoicos acreditavam sim que temos um dever de ajudar os outros. A crítica moderna, por outro lado, diz que a verdadeira ajuda só vem de uma conexão emocional, de sentir a dor do outro, e que essa busca por tranquilidade total poderia atrapalhar essa conexão. A resposta estoica para isso é bem direta. Uma emoção descontrolada não ajuda ninguém. A meta não é ser insensível, é sentir, claro, mas não ser dominado por esses sentimentos. A ideia é canalizar a compaixão em ações que realmente funcionam, ações racionais, em vez de só se afogar no sofrimento do outro, o que muitas vezes só nos paralisa. E isso tudo nos leva, sabe, ao coração do estoicismo. No fim das contas, não é uma filosofia de repressão, de ser frio, é uma filosofia de ação, de viver bem aqui e agora. A grande pergunta que ela deixa pra gente não é como evitar o sofrimento, é como usar o tempo que a gente tem para viver uma vida com virtude, com propósito, com coragem. Porque o maior medo não deveria ser o fim da vida, e sim chegar ao fim dela e perceber que nunca se começou a viver de verdade.